E aí, gente boa, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem com seus familiares? Que bom, é assim que tem que ser. Todo mundo bem, hein? Continuando aqui, ó, olha lá. Já estamos indo muito bem, passamos da metade de junho já, quase. Certo? Então, olha lá, continuando nossas aulas gravadas, fazendo do jeito que a gente sempre fez. Pega nosso livro, vai lá buscar nosso livro. Eu vou ler, vou explicar, vou ler o livro com vocês e explicar, porque agora vai começar uma parte nova. Nós vimos até as últimas aulas a água. Agora nós vamos começar a estudar o solo do nosso planeta. E o solo tem bastante coisa também. Então nós vimos a água, já vimos o sistema solar, desde o começo do ano, né? O sistema solar, depois a gente começou a estudar o nosso planeta, aí estudamos a água do nosso planeta, toda a importância, todo o uso da água. Agora nós vamos passar para uma outra parte que também é muito importante, que é a nossa crosta, a nossa parte sólida, onde a gente está pisando, tá? E aí a nossa parte da origem e transformação do solo. Pega o livro, página 66. Peguei também aqui, ó, nosso livro, página 66. Tem um comecinho antes aqui, mostrando algumas pedrinhas. Se você quiser ler, mas é só curiosidade, tá? Importante pra gente mesmo aqui é esse começo. Aqui vai estar contando aquela história que eu já contei muitas vezes, falando logo depois do Big Bang, aí forma o sistema solar, tudo passando, aí forma o nosso planeta ainda está meio mole, depois com o tempo ele vai endurecendo, forma a crosta, mas essa crosta ainda está ocorrendo várias transformações, tem muitos vulcões, os continentes eram muito próximos, depois eles estão se afastando devido ao movimento das placas tectônicas. Isso tudo está contando aqui nessa primeira parte. Muitos meteoros caíram na Terra, porque como a gente não tinha a atmosfera, eles passavam direto, batia muitos meteoros aqui. Hoje, como nós temos a atmosfera, a maioria deles queima no caminho com atrito com a atmosfera e quase nem encosta no planeta. Antes não, como não tinha, eles batiam, acertavam o nosso planeta. Com as transformações todas, foi criando hoje o que o planeta nós estamos. Vamos ler comigo? A formação do Sistema Solar teve início aproximadamente há 5 bilhões de anos, originando os planetas satélites como conhecemos. A Terra surgiu há mais ou menos 4 bilhões de anos, e suas características quanto ao relevo, clima e atmosfera, por exemplo, eram muito diferentes. Ao longo do tempo, a paisagem da superfície do nosso planeta sofreu profundas alterações que continuam ainda hoje. Vulcões e muitos seres vivos foram extintos e novos apareceram. Grandes porções de terra se moveram e o clima mudou em muitas regiões. Há muitos anos os pesquisadores se debruçam sobre fósseis, rochas e outras evidências para reconstruir o passado da Terra. A imagem ao lado ilustra como teria sido a Terra há 4 bilhões de anos, quando a superfície terrestre provavelmente era coberta por crateras e a temperatura média era muito maior do que nos dias atuais. Olha a imagem aqui, ó, como deveria ser a Terra, olha os meteoros caindo. Tá vendo? As imagens a seguir ilustram os dois momentos do planeta Terra. Na primeira é possível observar a superfície há 200 milhões de anos, e a segunda como ela é hoje. Olha como os continentes eram grudados, e olha como os continentes se afastaram, e continuam se afastando. A seta indica que há 200 milhões de anos o litoral do Brasil e o litoral da África, olha aqui, ó, Brasil e África, estavam muito próximos, encostadinho, né? Tanto é que você vê que dá para encaixar mesmo ali, ó, o Brasil na África. Tá? Então essas foram as primeiras transformações. Agora vamos ver diretamente fatores que agem na formação do solo, onde a gente está. Acompanha comigo aí. Vários fatores estão envolvidos na formação do solo. O tipo de rocha original ou rocha-mãe, o elemento principal do processo, uma vez que tanto a sua composição como a intensidade da sua fragmentação, grava esse nome, fragmentação é a quebra da rocha, até ela virar muito pequenininho. Tá? Então você imagina uma rocha grande, por alguns fatores ela vai quebrando, vai fragmentando, e essa fragmentação é que vai formar o tipo de solo. Olha o que o desenho está mostrando, é muito fácil de entender. No começo era só uma rocha. Tá? Então ó, imagina a crosta, uma rocha grande, forte, dura, inteirinha. Aí com o passar do tempo foram ocorrendo alguns fatores, essa rocha foi trincando. Olha os trinquinhos aqui, ó.
E esses trinquinhos foram cada vez se aprofundando e trincando mais, até que mais próximo da superfície, como ocorria mais fragmentação, as pedrinhas vão ficando cada vez menores. E mais profundo é mais difícil de trincar, porque está muito lá no fundo ainda. Então, o solo hoje ele tem camadas, em que eu tenho uma camada na superfície, um pouco de grãozinhos menores, camadas mais profundas de grãos maiores, mais profunda, grãos maiores ainda, até que eu vou chegar numa camada que ainda é só rocha. Entendeu o que aconteceu? Começou só rocha, só que esses fatores que nós vamos começar a ver ajudam a ir quebrando, fragmentando essa rocha até virar o grãozinho que forma o solo que a gente conhece. Acompanhe. A ação lenta e contínua do clima, dos seres vivos e do relevo sobre as rochas promove a formação de pequenos grãos que se acumulam no ambiente, o que eu acabei de falar. Esse processo de transformação das características físicas e químicas das rochas recebe o nome de intemperismo, quando está transformando a rocha, que era a rocha matriz ou rocha mãe, como algumas pessoas chamam, a primeira rocha, como ela está sofrendo várias transformações, o nome é intemperismo. Quando os agentes são o sol, a chuva, o vento, o intemperismo é físico. Porque imagine uma coisa muito simples. O sol esquenta essa rocha, ela ficou muito quente. Aí chove, esfria. Essa diferença de temperatura trinca a rocha. Então, um fenômeno físico. Se as substâncias como, por exemplo, aquelas expelidas pelos seres vivos são os agentes, o intemperismo é químico. Às vezes, alguns seres vivos, a raiz ou algumas substâncias que eles produzem, podem também trincar a rocha. Mas o físico é mais forte, a trinca é maior, mas pode acontecer sim. E aí é o intemperismo químico. Quando o fator é o clima, o vento carrega pequenos grãos que estão livres sobre a superfície do solo. Esses grãos funcionam como uma lixa. Imagina assim, muito vento carregando o grão de areia passando aqui. Você ia até sentir a areia batendo em você. Pois no impacto com as rochas vão soltando as partículas mais expostas. Ventos fortes e constantes podem desgastar mais rapidamente algumas rochas e mais lentamente outras. Assim temos a formação das paisagens como a de Vila Velha. Aí tem duas fotos muito legais aqui, ó. Essa foto mostrando o vento carregando os grãos de areia. E essa foto aqui são tipo umas montanhas de arenito, de um tipo de areia, que o vento passa e vai gastando elas. Aí cria esses formatos aqui assim, imagina o vento passando, então é um fator climático. Outra coisa aí mostra direitinho aquilo que eu falei da rocha trincando. A variação da temperatura favorece a fragmentação da superfície das rochas. Assim, o aquecimento durante o dia, seguido pelo resfriamento durante a noite, um choque térmico é provocado por uma chuva repentina após um sol intenso, enfraquece a camada superficial da rocha, que depois de muito tempo trinca, formando fissuras, que são essas aberturas. Esses espaços servem de abrigo para micro-organismos e pequenas plantas, cuja ação também favorece a fragmentação. Se entrar uma plantinha aqui e começar a crescer, ela também ajuda a quebrar mais a rocha. Tudo bem? Então o clima faz a fragmentação. Pensa sempre no mais fácil. Quente e frio quebra a rocha. O relevo também é importante. Água de chuva pode escorrer pela superfície terrestre, se infiltrar no solo em maior ou menor quantidade, de acordo com o relevo do local, tipo de solo e cobertura vegetal. Em regiões planas ou levemente onduladas, a infiltração da água tende a ser maior que o escoamento. Já em regiões de montanha, ela tende a ser menor e o escoamento abundante. Muitas vezes a água chega a formar sulcos por onde passa. É fácil de entender isso. Ó. Onde eu tenho uma superfície plana, é mais fácil, a água vai se espalhando ali assim, ó, e penetra. Numa superfície de montanha, ela escorrega mais rápido, ela corre pela montanha. Simples, tá? E esse movimento também ajuda a gastar, a transformar o solo. Então, ó, é o relevo atuando. E quando são os seres vivos que fazem essa transformação no solo? Os micro-organismos, em conjunto com outros seres vivos, como os líquens, eliminam diversas substâncias que podem alterar a composição dos materiais presentes nas rochas. Essas transformações químicas aumentam a possibilidade de fragmentação.
Lembra, a fragmentação é quebrar os componentes da rocha. Com o passar do tempo, a quantidade de material fragmentado aumenta, formando um solo mais favorável para a sobrevivência dos animais. Olha aqui, ó, aqui tem um líquen. Esse líquen pode chegar numa rocha e ele vai soltando algumas substâncias que vão ajudando a quebrar essa rocha. Com o tempo vai quebrando mais, abrindo fissuras, aí já dá para entrar uma sementinha, crescer uma plantinha, e aí começa assim, ó, quase sem nada, e pode acabar chegando numa floresta. Os seres vivos atuando na modificação, na formação do solo. Clima, relevo e seres vivos. Eles três podem atuar diretamente para modificar a rocha-mãe em partículas pequenininhas. Então lembrem, começou com uma rocha-mãe e ela tem que quebrar até virar o solo que a gente conhece, que são partículas pequenas. O clima, quente e frio. O relevo, se tem possibilidade da água passar com velocidade, ela gasta também mais fácil. Ou se ela penetra muito fácil. E seres vivos que vão trabalhando ali. Até algumas substâncias que os seres vão liberando no solo podem ir gastando e fragmentando o solo. Tranquilo essa parte, né? Então agora vamos passar para outra. A composição do solo. Depois que ele começou a quebrar, depende do tipo de rocha que começou a quebrar, vai sobrar mais componentes daquela rocha. Acompanha comigo. As rochas que são degradadas, desagregadas, quebradas, pelo intemperismo, se transformam em um aglomerado de grãos de tamanhos diferentes. São eles areia, silt ou argila. Areia, silt ou limo e argila. Então depende do tipo da rocha que era antes. Quando ela quebra, vai formar grãozinho. Se era uma rocha de arenito, areia. De silt, de argila. Tá? Cada solo pode ser classificado de acordo com a proporção entre os três tipos de grão que o compõem. Isso é fácil de entender. Assim, se numa amostra de solo há mais areia, ele é um solo arenoso. Você já foi na praia, né? Quando você vai na praia, o que mais tem ali? Areia, solo arenoso. Se a amostra possui mais argila, solo argiloso. É aquele solo mais avermelhado, que a gente chama popularmente só de terra. Fala, isso aí é terra. Tem mais argila, então ele é um solo argiloso. E se ele tiver mais silt, solo siltoso. As características de cada tipo de solo dependem não só da composição da rocha-mãe que o originou, mas também dos resíduos, as enxurradas e o que o vento trouxe. Lembra, o clima é muito importante. Dependem ainda de materiais provenientes de restos de seres vivos decompostos. Muitas vezes um ser vivo morre lá, em determinado solo. Como ele morreu, ninguém tirou ele de lá, ele morreu e apodreceu. Os restos do corpo dele vão fazer parte daquele solo agora, vai alterar a composição. Pode ser assim, você foi na praia, morreu um animal lá, ninguém tirou, então ele tem areia e tem os restos do animal que morreu. Tá? Da própria cobertura vegetal presente no local e da quantidade de minerais dissolvidos na água desse solo. O solo abriga muitos micro-organismos e é a base que se sustenta inúmeras plantas. E aí vem a parte legal. Um solo considerado ideal para o desenvolvimento das plantas é um solo fértil. Ele deve ter uma composição favorável para a penetração das raízes, não pode ser um solo muito duro, senão a raiz não passa. Grãos cujo tamanho permita adequada penetração e retenção de água, isso é importante. A água também não pode passar muito rápido. Na areia, quando você vai na praia, se você derrama água na areia, ela vai embora rapidinho. Imagina se tiver uma planta ali, ela nem ia conseguir pegar essa água, porque ia descer muito rápido. Então, um solo para plantio não pode deixar a água passar muito rápido. Também não pode deixar a água ficar empoçando, senão alaga, afoga a raiz. Então tem que ter um equilíbrio para uma boa passagem da água, sem passar muito rápido, sem passar muito devagar. Pensa nisso. Tem que ter uma boa quantidade de nutrientes, suficiente para que as plantas cresçam saudáveis. Dos nutrientes encontrados no solo, pode ver que eu pus o nutriente ali embaixo, ó, até com um asterisco. Esse nutriente, ele não se forma da rocha-mãe. Esse nutriente vai vir de outro ser vivo. Então acompanha comigo aí. Dos nutrientes encontrados no solo,
uma parte se origina dos minerais que formam as rochas, outra parte é resultado da ação decompositora de bactérias e fungos que atuam nas camadas superiores do solo. Essas substâncias são provenientes da ação decompositora de micro-organismos, formam humus, que promove a fertilidade, já que deixa o solo rico em minerais e umidade. Imagina uma floresta, caem as folhas, essa folha está lá no chão, ela vai apodrecer, bactérias e fungos vão quebrando a matéria dela, deixando ela cada vez em partículas menores, vão decompondo essas folhas e vão criar uma camada de nutriente, humus. Um animal, já falei, um animal morre, ele decompõe, bactérias e fungos decompõem ele, vira nutriente. Não precisa ser só animal morto, as fezes de um animal, a urina de um animal, um fruto de uma árvore caiu, apodrece, todos eles vão virando nutrientes, entram no solo, entram pela raiz, formam a planta outra vez e vai ter uma reciclagem da matéria. Esses nutrientes vão e voltam, vão e voltam. Olha o que está mostrando aqui no desenho. Uma camada aqui em cima com bastante nutrientes, devido a essa decomposição que ajuda muito. Uma camada inferior em que ainda tenho rochas grandes, porque elas não conseguem quebrar, porque elas estão mais profundas. E uma camada bem lá embaixo, com rochas bem maiores, até chegar na rocha-mãe, que nem quebrou ainda. Não quebrou porque não chegou a ficar quente e frio lá embaixo. Não quebrou porque as raízes não são tão profundas. Então eu tenho uma camada de grãos bem pequenininhos, que pode ser areia, silt e argila, nutrientes. Tem uma camada de grãos maiores até voltar na rocha-mãe. É fácil, não é? Essa parte de formação do solo é fácil. É só você pensar numa coisa bem simples. O planeta endureceu, formou a crosta. A crosta eram rochas enormes. Com o passar do tempo, essas variações de clima, relevo e seres vivos foram quebrando essas rochas e deixando em partículas cada vez menores, formando os solos. As rochas vão quebrando até ficar partículas tão pequenininhas com componentes para formar os tipos de solo. Areia, silt e argila. Dependendo da quantidade de componente, se tem muita areia, arenoso. Se tem mais argila, argiloso. Simples assim. E os nutrientes têm a ver com a rocha e com os seres vivos que passam a morar naquele lugar. Só isso. Essa parte das rochas, a gente fala na nossa próxima aula, tá? Não estou pulando nada não. Tem mais uma parte aqui, mas isso fica para a nossa próxima aula. Beleza? Então, fica até feliz, Não vou nem pedir lição dessa vez, tá? Quando eu terminar essa parte das rochas, aí sim nós vamos fazer uma liçãozinha. Mas essa parte é para depois, tá bom? Então, fica tranquilo aí. Fica na paz, descansa, se alimenta, bebe água, hein? Fica na paz e até mais.